Bom dia, eu sou Marcos Freitas, professor de língua portuguesa dos 9º anos A, B e C da Escola Municipal Modelo M.A. E neste bloco nós iremos trabalhar uma aula. Se o tempo não der em um vídeo, nós faremos em dois, que é uma aula referente à trilha de aprendizagem a partir de hoje, segunda-feira, ok? Ou seja, desta semana, da semana inteira. Mas eu vou dar um prazo para que o aluno entregue ainda hoje às 23 horas à noite, para que não acumule muitas atividades, são muitas atividades para os alunos fazerem, né? São várias disciplinas, tem matemática, tem português, língua portuguesa, sou eu, professor Marcos Freitas, é isso? Tem as demais disciplinas ou áreas do conhecimento, né? Componente curricular. E o tema de hoje, você pode aproveitar essa videoaula para complementar os seus conhecimentos e responder a uma atividade que também tem no livro. No final da aula eu citarei todas as páginas lá do livro didático, né? Se Liga na Língua, do 9º ano, da editora Moderna. E também irei fazer um pequeno exercício onde eu irei inserir este vídeo, mais um outro sobre predicado nominal, que é o tema da aula de hoje. E você, através do vídeo, você vai ler, fazer pausa, anotar tanto o conteúdo aqui da tela, ok? Quanto que eu falo, para poder você escrever tudo sobre a aula. Isso aqui é uma aula. Você vai estudar em casa e você vai responder mais ou menos 5 a 10 questões no Google Formulário, ok? Ou no Google Form. E aí você vai ter que preencher primeiro alguns campos obrigatórios, mas essa aula aqui é a mesma aula lá do livro didático, ok? Então aproveite o máximo possível, né, que eu explicar aqui, para que você não tenha dificuldade de responder as atividades, e sendo que todo esse conteúdo, quando for no final do bimestre, essas aulas elas serão trabalhadas, abordadas lá naquele teste bimestral. Portanto, você não pode perder uma aula como esta aqui, uma videoaula, ok? Com o professor de vocês, alunos do 9º ano A, do 9º ano A, do 9º ano B e do 9º ano C. Para começar, na tela, começa com a apresentação aqui. Eu sou o professor Marcos Freitas, do 9º ano A, do 9º ano B e do 9º ano C da Escola Modelo M.A. Então, na tela aqui, começando aqui do tema. Aqui nós temos na tela, tema da aula, termos da oração. Os termos da oração são dois, mas, de acordo com o programa do livro didático, o que veio primeiro aqui, os termos da oração são dois, os termos essenciais da oração. Ou seja, são mais termos, nós temos os termos integrantes e os termos acessórios, mas os primeiros são os termos essenciais, que são sujeito e predicado. Mas o cronograma lá do livro, né, a sequência veio desta forma. Veio o predicado nominal, que faz parte dos termos da oração, os termos essenciais. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. E como o livro abordou a primeira parte, predicado nominal, não abordou nem os outros tipos de predicado nominal. São dois que faltam, né? O predicado verbal e o predicado verbo nominal. Mas hoje nós vamos trabalhar somente este tipo de predicado aqui, que é o predicado nominal. Observe. Tema da aula, tema da oração, ok? E tema é esse aqui, vamos trabalhar predicado nominal, ok? Então vamos lá, língua portuguesa, o componente curricular, 9º ano, é a turma de vocês,
E o turno é matutino, aí da Escola Municipal Modelo Remiarte, e o professor sou eu, professor Marcos Freitas. Uma breve introdução aqui sobre o conteúdo, predicado nominal. Uma breve introdução aqui que eu elaborei. Predicado nominal é a informação atribuída a um sujeito. Esse sujeito é o mesmo termo da oração, né? Que também é termo sujeito, né? Atribuído a um sujeito, em que o sujeito é ligado ao termo que o caracteriza através de um verbo de ligação. Então observe muito isto aqui, verbo de ligação. Ao trabalhar predicado nominal, lembre aí, vai logo anotando aí. Quando você ir trabalhar o vídeo, estudar esse vídeo, você observe logo aí o que eu estou falando. Quando eu trabalho esse assunto aqui, predicado nominal, que faz parte dos termos essenciais da oração, ok? Predicado nominal, lembre logo aí, verbo de ligação, anote que eu vou falar também, não anote só o que tiver aqui na tela não, ok? E anote também a palavra predicativo do sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, porque não há predicado nominal sem que haja esses dois assuntos, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Para trabalhar predicado nominal, nós temos que abordarmos verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nesta aula você verá um pouco de predicativo do sujeito e você verá também os principais verbos de ligação. Então, anote o que eu falo também. E vocês vão anotar também os principais verbos de ligação que serão abordados aqui nesta aula. Por quê? Porque para você entender melhor o predicado nominal, é bom que você conheça os verbos de ligação. É bom que você entenda o que é predicativo. Porque no predicado nominal, há sempre verbo de ligação, há sempre predicativo do sujeito. Então, se vier uma sequência de verdadeiro ou falso, se eu disser no predicado nominal há sempre verbo de ligação, você vai marcar verdadeira. Porque toda vez que há o predicado nominal, há também nele um verbo de ligação. Anote aí o que eu falo também. E se eu disser em um predicado nominal, há verbo de ligação e há predicativo do sujeito, esta afirmativa também estaria verdadeira, ok? Mas se eu botar só assim, em um predicado nominal, há sempre um verbo de ligação, é verdadeiro também. Se eu disser assim, em um predicado nominal, há sempre predicativo do sujeito, também está correto. Se eu disser em um predicado nominal, há sempre verbo de ligação e um predicativo do sujeito, também está correto. Então, isso aí é questão da atividade. Se ligue no que eu estou falando e não somente da aula aqui, na tela aqui. Então, voltamos para a tela aqui. Já fiz a apresentação, né? Então, gente, predicado é informação atribuída para alguém. E quando a oração tem sujeito, né? Quando ela não tem, não é o caso aqui, ok? Quando a oração não tem sujeito é porque ela só tem predicado, mas não é o caso aqui. Nós estamos trabalhando orações com sujeito. Então, se você tirar o sujeito, tudo que sobra da oração, tudo que sobra do sujeito na oração é predicado, incluindo o verbo, ok? O verbo faz parte do predicado. Não há predicado sem verbo, ok? E também sem verbo não há oração, ok? Então vamos lá. Para eu separar o predicado, o que eu faço? Primeiro eu separo o sujeito. Então, predicado é tudo que sobrar do sujeito, que é exatamente uma informação atribuída ao sujeito da oração. Predicado é isso. Então vamos lá
Vamos ver algum caso aqui. O predicado trabalhado hoje, o tipo de predicado, é o predicado nominal. Lembramos que, ao falar em predicado nominal, ok, nós obrigatoriamente vamos ter que falar em predicativo do sujeito, vamos ter que falar também em verbo de ligação. Então vocês vão anotar nesta aula, ok, os principais verbos de ligação que eu vou passar aqui no final da aula, para poder responder a atividade, ok? Então, o predicado nominal, ele depende da classificação do verbo. Por quê? Porque ele sempre vai depender de verbo de ligação para poder existir. Quando eu disse classificação do verbo, porque nem todo verbo é verbo de ligação. Então nós vamos ver e por que eles são chamados de verbo de ligação. Porque eles são usados para ligar o seu sujeito ao seu predicativo. Predicativo é uma palavra que caracteriza o sujeito. Então veremos aqui alguns exemplos para você observar e ajudar, né? Vai auxiliar a você responder a sua atividade aí. Então vamos acompanhar. Já fiz a introdução, que predicado é a informação atribuída ao sujeito da oração, ok? E do predicado, o predicado contém o verbo, não há predicado sem verbo, e sem verbo não há oração. Então vamos lá aqui, alguns exemplos, né, que eu fiz aqui, e tirei até do livro, aqui, esse início aqui, ok? Então vamos lá, o tema de hoje, né, mais uma vez repetindo, predicado nominal. E eu já fiz a introdução, ok? E esse predicado é um termo atribuído ao sujeito, né? O sujeito também é um termo da oração, em que o sujeito é ligado ao termo, em que o caracteriza, entendeu? É ligado ao termo que o caracteriza, através de um verbo de ligação, que eu já falei. O verbo de ligação, né? Ele serve para ligar o sujeito à palavra que caracteriza o sujeito, que é o predicativo. O verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo. Veremos na tela aqui. Não precisa pressa, né? Calma. Então vamos lá ver aqui alguns exemplos aqui. Alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo 1. Você tem que ser zumbi. Veja só. Quem é o sujeito desta frase, desta oração, perdão? É o pronome pessoal de tratamento, você. Quem é que tem que ser zumbi? Olha aqui, zumbi. Veja que a palavra zumbi, ela caracterizou o sujeito da oração, você. Então, qual é o predicado aqui? Tem que ser zumbi. Esse é o predicado. Quem é o predicativo do sujeito? Ok? É uma palavra que está caracterizando o sujeito. É a palavra zumbi, apesar que é um substantivo. Aqui a palavra zumbi serviu para caracterizar o pronome você, que está funcionando como termo da oração. Exemplo 2. Para ver filme de zumbi. Você tem que ser zumbi para ver filme de zumbi. Olha aqui. Ver filme de zumbi. Aqui novamente, zumbi está caracterizando outra palavra. Qual? Aqui é diferente. A palavra filme. A palavra zumbi está caracterizando agora a palavra filme. Na oração 1, a palavra zumbi está caracterizando o pronome você, que é o sujeito da oração. Vamos para alguns exemplos mais bem detalhados. Você tem que ser zumbi. Ok? Então, quem é o sujeito dessa oração? Você. E qual seria o predicado dessa oração? O predicado, como eu falei, o predicado, ele inclui o verbo, se eu tirar o sujeito. Quem tem que ser? Você. Você é o sujeito. E o que foi que sobrou do sujeito? Foi tem que ser. Então, tem que ser é um predicado, ok? Beleza. Porque foi a informação atribuída
ao sujeito desta oração, ao sujeito você. Tem que ser. Quem tem que ser? Faz a pergunta ao verbo tem. Você, então você é o sujeito. E o que sobra do sujeito? Tudo que sobra do sujeito é chamado de predicado. Se eu fosse aqui separar, eu botava você, sujeitozinho aqui, botava eu sublinhava aqui o pronome você, eu escreveria sujeito embaixo, poderia dividir aqui você bem no meio, para cá ficava o sujeito, tem que ser, seria o predicado, na verdade seria não, é. Ok? Então predicado, basta você tirar o sujeito da oração. Se você conseguir tirar o sujeito, tá fácil. Tudo que sobrar depois do sujeito é chamado de predicado. E o sujeito você faz a pergunta aos verbos. Por exemplo, aqui o verbo ter, do verbo tem. Verbo tem, que é do verbo ter. Só a pergunta, quem tem que ser? Você. Então o sujeito é quem, o que. Entendeu? Pergunta ao verbo quem, o que. Se você achar essa resposta, vai ser o sujeito, ok? E o que sobra do sujeito, incluindo o verbo, é chamado de predicado. E o tema de hoje é predicado nominal. É um predicado que tem sempre o verbo de ligação. Anote aí. Predicado nominal há sempre o verbo de ligação. E também no predicado nominal, além de haver verbo de ligação, há um predicativo do sujeito, que é uma palavra usada para caracterizar o sujeito da oração. Veremos mais alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Você tem que ser judeu. Perdão, olha aí o complemento de chegada. Dentro do judeu é o quê? Predicativo do sujeito. Quem que é judeu? Tem que ser judeu? O sujeito você. Você tem que ser judeu. Então judeu é o quê? É o quê, gente? Judeu é o predicativo do sujeito, ok? E você tem que ser. Vamos lá, você tem que ser judeu. Todinho. Que é uma oração só. Não vai botar na frente não, né? Esse judeu? Beleza. Você tem que ser judeu. Sai daqui na frente, porque eu vou meter o zoom aqui. Então esse judeu está caracterizando quem? O pronome. Você, pronome de tratamento. Você, pessoal do tratamento. Que está funcionando como sujeito da oração. Então o judeu está caracterizando, né? Se está caracterizando, judeu é o quê? É predicativo do sujeito. E lembra-se, outra regra, anote aí. No predicado nominal, o núcleo desse predicado, ou seja, a palavra mais importante, não é o verbo de ligação. Sempre tem verbo de ligação. Essa é uma regrinha para você acertar nas atividades ou na avaliação. Ok? Há sempre verbo de ligação. É bom vocês estarem ligados no vídeo e anotarem, galera, para vocês não errarem nas atividades, no exercício e nas avaliações quando chegar o tempo, ok? Então vamos lá. Então é bom saber que no predicado nominal a palavra mais importante, ou seja, o núcleo desse predicado, é sempre um predicativo, ok? Então a palavra mais importante desse predicado é um predicativo. Eu até destaquei aqui os predicativos, né? Se não destaquei todo, mas destaquei a maioria. Aí o restante eu explico, ok? Há sempre um predicativo. Predicativo é a palavra mais importante do predicado, ok? Predicativo do sujeito. Então no predicado nominal há sempre verbo de ligação e também há sempre predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, gente, ele funciona como núcleo do predicado, porque ele é a palavra mais importante do predicado nominal. Por isso que recebe esse nome, predicado nominal, porque o núcleo dele é o nome. E esse nome é o predicativo chamado, ok? E também tem que existir em todo predicado nominal um verbo de ligação. Olha aqui, qual seria o verbo de ligação? Você tem que ser judeu. Olha aqui. Olha aí. Olha o verbo ser. O verbo ser é verbo de ligação. Logo mais veremos uma regrinha para nós lembrarmos da maioria, ok?
Então vamos lá. Para poder acertar, sempre que tiver um verbo de ligação dentro do predicado, esse predicado vai ser nominal. Sempre também que tiver o quê? Vai existir sempre um predicativo do sujeito que funciona como núcleo do predicado. Ou seja, é a palavra mais importante do predicado. E esse predicativo do sujeito nada mais é do que uma palavra que caracteriza o sujeito, ok? Então vamos lá. Caracteriza o sujeito, diz como é que o sujeito está, como é que ele se encontra. Vamos mais para um exemplo. Para ver o festival de cinema judaico, olha aí. Você tem que ser judeu, né? Predicativo no sujeito, né? Perdão. E é o núcleo do predicado, ok? Para ver o festival de cinema judaico. Vamos lá, quem é judaico? Judaico é o quê? Predicativo do sujeito. Para ver o festival de cinema. Olha aqui. Olha aqui. Judaico é predicativo, está caracterizando, ou seja, a palavra cinema. Ok? Para ver o quê? Festival de cinema, né? Esse festival de cinema, ele é o quê? Esse festival aqui, perdão, judaico. Para ver o festival de cinema judaico. Beleza. Festival de cinema, perdão, até vou botar só cinema, né? É judaico, tá ok? Esse festival de cinema, ele é judaico, não cinema, festival. Ok? Então, judaico está caracterizando a palavra festival. Então, ele é o quê? Predicativo do sujeito. Teremos mais alguns exemplos. Mais exemplos. Vamos lá. Até botei alguns exemplos com asterisco. Você tem que ser zumbi. Olha aí, mais ou menos. Você, separei aqui melhor. Olha aí, ó. Você, aqui. Quem é que tem que ser zumbi? Qual a pergunta? É você. Então, você é o quê? Sujeito. E zumbi? Quem é zumbi? É o sujeito de você? Então o zumbi está funcionando como predicativo do sujeito. Então zumbi aqui, até destaquei de negrito. Zumbi é o que, gente? É predicativo do sujeito aqui, ó. Zumbi, predicativo do sujeito. Por quê? Porque zumbi está dando característica para o sujeito, você, que vem representado aí pelo pronome pessoal de tratamento, ok? Então, se o sujeito é você, quem é o predicado? O predicado é tem que ser zumbi. Está bem aqui embaixo, ó. Tem que ser, só tem que ser. É uma locução verbal, ó, porque a locução verbal é um encontro de mais de um verbo, né? Mais de uma palavra, ou mais de um verbo, e tem um valor de apenas de um verbo só, ok? Vamos lá agora, o predicado. Eu disse, você é o pronome, você é o sujeito. Então, o que foi que sobrou do sujeito? Tem que ser zumbi. Então, tem que ser zumbi é o predicado. E ele é o predicado o quê? Nominal. Por quê? Tem que ser zumbi. Porque tem um verbo de ligação. Você tem que ser zumbi. Então, sujeito, né? E tem a palavra zumbi, que está dando característica para o sujeito. E, portanto, a palavra zumbi é chamada de quê? De predicativo do sujeito e é também o núcleo do predicado. Palavra zumbi. Tem verbo de ligação? Tem o verbo ser aqui. Ok? Então, o quê? Tem que ser zumbi. Predicado nominal. Por que tem que ser zumbi é predicado? Porque já tiramos o sujeito. O sujeito é você. Tirou o sujeito, tudo que sobrar dele é chamado de predicado, incluindo o verbo. Ou seja, o verbo está dentro do predicado. Mas, um pouco. Mais exemplo. Se não der de fazer em 30 minutos, ok? Que a nossa câmera grava há pouco tempo. Nós faremos mais um vídeo de 30, né? Ou até de menos. Concluindo o restante, né, da aula, ok? Que é o nosso tema de hoje, né? É predicado nominal. Então aqui vai, melhora mais um pouquinho. Então você parece gordo. Olha outra aqui. Você parece gordo. Tem alguma palavra que dá característica para outro? Tem, gordo.
Então faz a pergunta. O verbo parece, o verbo parecer, a terminação verbal aqui. Quem parece gordo? Você. Então você é o quê? É sujeito. E o que foi que sobrou do sujeito? O que sobrou do sujeito foi o quê? O que sobrou do sujeito foi parece gordo. Então parece gordo foi o que sobrou do sujeito. Eu tirei o sujeito você. O que foi sobrou do sujeito foi parece gordo. Então parece gordo é predicado nominal. E é predicado por quê? Porque foi tudo que sobrou do sujeito, incluindo o verbo. E por que é nominal? Olha aqui a regra, como eu disse. Olha o verbo de ligação aqui, olha. Parece, do verbo parecer, que é verbo de ligação. Por que verbo de ligação? O verbo de ligação serve para quê? Anote aí. Fazem pausa e anote. O verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo. Daí o nome verbo de ligação. Ele não, mas lembramos, ele não é a palavra mais importante do predicado, ok? Mas ele serve para o estudante localizar e acertar em avaliações ou atividades quando o predicado é nominal. Porque toda vez que vier verbo de ligação, predicado é nominal. Toda vez que vier predicativo do sujeito, predicado é nominal. Então, predicado nominal tem predicativo do sujeito, predicado nominal tem sempre verbo de ligação. Predicado nominal tem sempre verbo de ligação. Predicado nominal tem sempre predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito passa a ser, ou na verdade, é a palavra mais importante do predicado. Predicativo do sujeito. Daí se o nome, núcleo do predicado, predicativo do sujeito, e ele tem ele é um nome ou tem um valor de nome. Ok? Daí se, quando o nome é a parte mais importante de um predicado, ele passa a ser o que? Núcleo do predicado. Então, o núcleo do predicado nominal é sempre um predicativo do sujeito. Ou seja, a palavra que caracteriza ou diz como o sujeito é, como o sujeito está, como o sujeito se encontra. Então, beleza. Então, o sujeito é você, né? Já encontramos. Quem parece gordo? Você, seu sujeito. Bora ver lá. Foi o verbo de ligação. Parece gordo. Foi o que sobrou do sujeito, né? Tirou o sujeito você. O que foi que sobrou? Sujeito. Parece gordo. Parece gordo é o predicado verbo nominal. Porque tudo que sobra do sujeito é chamado de predicado. E gordo é o que lá? Predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma palavra que está dando característica para o sujeito. Você. Beleza? Tem mais aqui. Parece. Parece é o verbo de ligação. Que ligou o sujeito você ao predicativo dele, que é a palavra que deu qualidade ou característica, foi a palavra gordo. A palavra gordo é um adjetivo. E é um adjetivo que funcionou como predicativo do sujeito, funcionou também como núcleo do predicado, e o verbo de ligação parece ligou o sujeito você ao seu predicativo do sujeito, que foi a palavra gordo. Daí se o nome, verbo de ligação, que no caso aqui foi parece, né? Quer ver? Volte aqui, só que você vê aqui. Você parece gordo. Olha aí, você parece gordo. Parece, é o verbo de ligação, ligou o sujeito você ao predicativo do sujeito gordo. Vamos agora para o exemplo mais embaixo, né? Vamos aqui, João está em destaque aqui. O destaque vai ficar melhor. O João continua feliz. Se liguem no verbo continua, do verbo continuar, que também é um verbo de ligação. Pode dar destaque aí, monitor. Isso. Beleza. Se liga no verbo de ligação. Beleza. Então pergunte, quem continua feliz? João. Se eu perguntar quem continua feliz, eu achar a resposta, quem é o João? Então o João é o quê? Destaque também. Todo aqui, daqui até aqui. O João é quem? É o sujeito. Deixa aí. Agora eu pergunto, e o que foi que sobrou aí do sujeito? Destaque, monitor, como estava, monitor. Destaque, monitor, como estava.
Destaque, monitor, como estava. Destaque, monitor, como estava. Separando só o sujeito. Beleza. Monitor voltando aqui na tela. Quem continua feliz? O João. Sujeito e João. Então, João é o sujeito. Então, o que foi que sobrou do sujeito? Foi continua feliz. Bote uma linhazinha aqui de... Destaca aí. Bote uma linhazinha. Isso. Então, continua feliz. Tá botando o nome predicado embaixo? Tá? Continua feliz é o predicado nominal. E a palavra feliz, ela está dando característica para outra? Tá. Quem é feliz? É o sujeito João, o João. Então, feliz é o que, gente? É o predicativo do sujeito e é também o núcleo do predicado, ok? Tem verbo de ligação? Tem. O verbo continuar. O verbo continua do verbo continuar. Beleza? Então, olha embaixo. Sujeito é o João. Continua. Verbo de ligação, óbvio. É verbo de ligação. Eu boto o nome, então só VL. VL quer dizer verbo de ligação. VL. Beleza? Então vamos lá. Feliz é a palavra que diz como sujeito, que deu característica para o sujeito lá. Na